João 6, 1 a 15. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado de André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir, com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Deus, que nessa manhã o Senhor fale conosco por intermédio dessa palavra, que sejamos por ela impactados, transformados. Fala, ó Deus, pessoalmente, com cada um de nós, de maneira, ó Deus, a cumprir em nós a Tua vontade nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Querido, se você perdeu alguma mensagem anterior, todas estão disponíveis no canal do YouTube da Igreja Batista do Natal. Você vai lá, está separado, né? A primeira parte do Evangelho de João, do capítulo 1 ao 4, e a segunda parte, que nós estamos estudando, a partir do capítulo 5. Está tudo lá disponível para você assistir, caso você tenha perdido alguma parte dessa. Queridos, esse é um milagre conhecidíssimo. No ministério de Jesus, ele multiplicou pães e peixes 2 vezes. Estão relatados aí nos evangelhos. Esse é o primeiro milagre de multiplicação de pães e peixes que Jesus realizou. Ele foi realizado na aproximação da segunda Páscoa. Nós já vimos aí no Evangelho de João a primeira Páscoa de Jesus em Jerusalém, e nós temos aqui o relato agora da proximidade da segunda Páscoa que Jesus ele celebrou. Esse milagre, descrito no Evangelho de João, capítulo 6, 1 a 15, é o único milagre relatado pelos 4 evangelhos. Então, ao que nos parece, esse milagre da multiplicação de pães e peixes, ele é tão importante, tão marcante, tão relevante na narrativa bíblica, que é o único milagre que está presente em todos os evangelhos. Como nós falamos na nossa primeira pregação, o Evangelho de João, ele destoa um pouco da estrutura dos demais evangelhos sinóticos. Então, tanto que ele não é qualificado como evangelho sinótico. Ele tem uma estrutura diferente, ele traz algumas informações que os demais evangelhos não trazem. Mas, de maneira assim muito peculiar, esse milagre que é descrito aqui no Evangelho de João, ele é descrito nos demais evangelhos. Então, nós encontramos esse milagre lá em Marcos capítulo 6, nós encontramos esse milagre em Mateus capítulo 14 e em Lucas capítulo 9. Todos eles vão abordar esse milagre realizado por Jesus. Quando nós encontramos esse milagre, Jesus ele está no auge da sua popularidade. Então ele está no ápice, no cume, no pico da sua popularidade, e
ele está desenvolvendo o seu ministério na região da Galileia, tanto que o que tem lugar aqui nesse relato é Jesus ele passando mais uma vez de barco pelo mar da Galileia, como é chamado aqui o mar de Tiberíades, ou também algumas versões chamam de lago de Genezaré. E o que nós encontramos? Essa popularidade que Jesus ele está gozando nesse momento, ela é resultado dos seus milagres. Jesus ele vem realizando milagres, e não é diferente hoje. Jesus não atrai pessoas, né? Quem atrai pessoas são os milagres que ele realiza. Naquela época era muito igual. As pessoas eram atraídas por Jesus por causa dos milagres que ele realizava. Então a descrição, não apenas de João, mas dos demais evangelhos, é que Jesus ele realiza muitos milagres, isso atrai grande popularidade, a ponto de quando ele atravessa o mar da Galileia, as pessoas vão andando pelas margens para encontrar Jesus do outro lado. Então você imagina, Jesus ele pega, digamos assim, um atalho, atravessando pelo mar da Galileia, e as pessoas elas vêm descendo, né, para encontrar Jesus do outro lado, muita multidão. E as pessoas vão se deslocando, essa multidão ela vai aumentando, quando chega do outro lado, só do número de homens são 5.000, sem contar mulheres e crianças. Alguns calculam que essa multidão chegava a 20.000 pessoas. Então você imagina a quantidade de pessoas que estavam nessa localidade, nessa elevação, nesse pequeno monte, aonde Jesus se encontra junto com seus discípulos. E nós temos aí uma clara divisão do texto, versículos 1 a 4, Jesus ele atraindo uma multidão. As multidões se aproximam de Jesus porque veem os seus milagres e se interessam por ver as realizações demais desses sinais. Esse texto de João, capítulo 6, como nós estamos lendo aqui, ele dentro da cronologia dos evangelhos, ele ocorre de 6 meses a 1 ano após o capítulo 5 do evangelho de João. Então, entre o capítulo 5 e esse evento narrado por João, porque João, ele não faz uma narrativa de todos os eventos, né? Ele não narra de maneira cronológica, esmiuçada, todos os eventos. Então, esse evento, que é o evento da multiplicação dos pães e peixes, ele vai acontecer de 6 meses a 1 ano após o capítulo anterior. E quando nós lemos Marcos 6:30, Mateus 14:12, Lucas 9:10, o que nós vamos encontrar? Vamos encontrar digamos assim, a contextualização histórica do tempo em que esse evento ocorre, coisa que João não faz. Quando que esse milagre ele toma lugar dentro do ministério de Jesus? Ele ocorre após o momento em que Jesus ele envia os 12 discípulos, no caso os 12 apóstolos, a proclamarem o evangelho, e quando esses 12 apóstolos eles retornam, fazendo e trazendo um relato para Jesus das coisas que tinham acontecido, Jesus decide ir com os discípulos à parte, para que eles pudessem descansar e se alimentar. A gente vai ver isso aonde? Marcos 6, 31 a 32. Então o objetivo de Jesus era ir à parte, se distanciar um pouco, ter um tempo particular com os seus apóstolos, para que eles descansassem e que eles se alimentassem. Coincidentemente, outro evento que marca essa saída de Jesus para o outro lado do lago da Galileia é a morte de João Batista. Isso é descrito também nos demais evangelhos sinóticos. Então, a sucessão de eventos é: Jesus envia os 12 retornam. Nesse retorno dos 12 apóstolos, João Batista ele é assassinado pelo rei Herodes, e nesse momento Jesus ele decide se distanciar, se ausentar, ter um tempo solitário, sozinho com os seus apóstolos, para que eles tivessem tempo de descanso e tempo também de se alimentar. Só que o que acontece? A multidão,
ela vai atrás de Jesus. Quando ele tenta se ausentar, quando ele tenta se distanciar da multidão, nós encontramos lá no Evangelho de João, capítulo 6, que as pessoas elas decidem ir atrás de Jesus. Porque João 6, 2 deixa muito claro, elas vão atrás de Jesus por causa dos sinais que elas viram. Elas são atraídas pelos milagres. Assim como tem muita gente que procura a Jesus hoje exatamente por essa razão. Não é por causa do Evangelho, não é por causa da salvação que é em Cristo, não é por causa do perdão dos pecados, não é por causa da crise espiritual que elas vivem e precisam de um Salvador. Elas procuram Jesus simplesmente porque estão impressionadas com os sinais que ele realiza. Elas querem ter satisfeitas as suas demandas existenciais, as suas demandas pessoais. Então elas não querem o Jesus que dá a bênção, elas querem as bênçãos que Jesus dá. Esse é o propósito da multidão, ir atrás de Jesus. E como Jesus ele recebe essas pessoas, o texto diz, com muita compaixão e misericórdia, algo que é profundamente ressaltado nos evangelhos sinóticos, mas João simplesmente não fala. Os sinóticos, eles enfatizam que quando Jesus ele vê aquela multidão, como ele reage, mesmo sabendo que o que impressiona aquela multidão é o fato de que ele realiza sinais, de que ele transforma água em vinho, de que ele cura pessoas. Mesmo sabendo da intenção da multidão, da cegueira espiritual da multidão, Jesus ainda assim, ele age com muita compaixão e muita misericórdia. Ele olha para aquele povo, mesmo cego, mesmo desobediente, mesmo mal intencionado, ele olha para aquele povo de uma maneira extremamente compassiva e misericordiosa. Marcos, o evangelista Marcos, ele diz que Jesus, quando vê essa multidão, ele começa a ensinar essa multidão, começa a falar para essa multidão. Mateus, ele diz que Jesus, ele curava. Olha como é que cada evangelho sinótico ele vai chamar a atenção para alguma coisa diferente. Marcos, ele diz que Jesus ensinava, Mateus diz que Jesus curava. O que chama mais a atenção do evangelista Mateus são as curas de Jesus, e Lucas, ele vai dizer que Jesus ensinava e curava. Então nós temos aí um panorama bem claro do que Jesus ele fazia com essa multidão. A multidão espera milagres, a multidão quer ver sinais, e o que Jesus ele aproveita. De que maneira ele usa o seu tempo? Ele usa o seu tempo tanto ensinando as pessoas, quando realizando milagres que aquelas pessoas de fato necessitavam, né? João, por sua vez, ele não fala sobre isso, ele não fala sobre cura, ele não fala sobre o ensino de Jesus, ele pula toda essa parte e ele parte para o milagre, porque a intenção do evangelista João é provar que Jesus é o Filho de Deus, que tem autoridade sobre todas as coisas. Então, nessa perspectiva, o que interessa para João é mostrar o milagre impressionante que Jesus realizou. Nos chama a atenção que João ele faz uma observação muito perspicaz. Ele diz que a Páscoa estava próxima, o que era uma ocasião muito importante e um momento ideal para que o Messias esperado se apresentasse. Então, na ótica daquela multidão, estava tudo acontecendo como esperado. O homem cheio de poder, o profeta do Deus Altíssimo, o homem que tem poder, que executa milagres, é esse o momento da manifestação do Messias de Israel. Então, havia naquele momento uma expectativa gigantesca. Você imagina todas as pessoas, naquela semana posterior, que se aproximaria da Páscoa, elas desceriam a Jerusalém para celebrar a festa mais importante de Israel, que era a festa da Páscoa. A população de Jerusalém triplicava, quadruplicava, eram muitos judeus. Então era o momento ideal para você criar um exército e se levantar contra Roma. Então estava tudo acontecendo no relógio dos judeus. Era essa a expectativa. E nós temos aí do versículo 5 ao versículo 13, aquele momento em que Jesus ele multiplica pães, né? É chocante, Jesus ele
vê aquela multidão de cerca de 20 mil pessoas se aproximando, ele ensinando, e vai surgir uma questão importante: aonde essas pessoas vão comer? Porque Jesus ele sai de um lado do mar da Galiléia para outro, buscando um lugar deserto, e é isso que ele encontra, um lugar onde não mora ninguém, onde não há lugar para se alimentar. E ele então, isso a gente vai ver em outros evangelhos, como Mateus, Lucas e Marcos, onde Jesus ele instrui os discípulos a darem eles mesmos de comer aquelas pessoas, o que obviamente é algo impossível. É tão impossível que um dos discípulos, no caso aqui Filipe, ele vai dizer: nem 200 denários seriam suficientes para dar de comer a toda essa multidão. E teve comentarista que foi calcular quantos pães na época daria para comprar para aquelas pessoas. Numa multidão de 20 mil, 200 denários dava para comprar 5 mil pães. Não seria suficiente para os 20. E 200 denários era o salário de um dia de um trabalhador. Eles teriam que trabalhar 200 dias para arrecadar essa quantia de 200 denários, né? E Jesus ele diz: comprem vocês mesmos o alimento. É uma multidão só de homens, 5 mil pessoas, né? É interessante o que os discípulos falam. Eles manifestam uma profunda incredulidade de que não é possível. Gente, é chocante, né? A gente não está falando daquelas pessoas que não conheciam com Jesus, que tinham ouvido falar alguma coisa a respeito de Cristo. Nós estamos falando daqueles homens que desde o começo estavam andando com Jesus, inclusive 2 deles que são citados pelo nome do Evangelho de João, que é Filipe e André, foram os dos primeiros discípulos. Então tudo o que Jesus fez, Filipe e André foram testemunhas. Então nós estamos falando de 2 homens que tiveram experiências profundamente sobrenaturais com Jesus. Mas quando chega na hora da manifestação da fé, eles, ao contrário, manifestam incredulidade. Não há como alimentar tão grande multidão. Então veja, queridos, como esses homens, 12 deles, que caminhavam e andavam ao lado de Jesus, no momento da crise, no momento da necessidade, eles não conseguem manifestar uma fé profundamente genuína. Eles são incrédulos, eles pensam ainda como homens de uma maneira profundamente natural e mundana. Não temos dinheiro para comprar pão para essas pessoas, como nós vamos fazer para alimentar? Quer dizer, não surge naquele momento, para lembrar os grandes milagres que Jesus tinha realizado até pouco tempo. É interessante, eles, no meio daquela elevação, daquele pequeno monte, as pessoas procurando Jesus para receberem a cura, as pessoas são curadas, mas na hora de alimentar, eles não conseguem pensar na possibilidade que aquele homem que consegue transformar água em vinho, que aquele homem que consegue curar a filha do oficial do rei, aquele homem que consegue curar um paralítico há 38 anos, aquele homem não teria poder para multiplicar alimento. Você vê como queridos, a incredulidade, como ela está arraigada no nosso coração. Nós, discípulos, servos de Cristo, que conhecemos a Ele, que lemos na Escritura tudo o que Ele fez, tudo o que Ele pode fazer, nós conhecemos muitos textos tão belos, tão tocantes, tão importantes da palavra. Na hora do vamos ver, na hora da nossa crise, a gente esquece disso tudo, e Deus ele não me ouve, Deus ele não fala comigo, a minha oração não é atendida, Deus não tem poder, Deus não me abençoa. É sempre isso. Ou seja, naquele monte nós somos os 12 discípulos, né, que viram, experimentaram todos os milagres, mas na hora em que nós somos testados na nossa fé, e é interessante que João diz que Jesus ele testou Filipe, na hora do teste da nossa fé, a gente não consegue manifestar fé genuína. Então, por isso que eu me compadeço dos discípulos, porque eu sou igual a eles. Eu sou do mesmo nível, eu sou do mesmo calibre, eu sou da mesma intensidade. A minha fé é uma fé como a deles naquele momento. Meu carro quebrou, a primeira coisa que vem à cabeça é o quê? Eu estou fazendo isso literalmente.
E agora, como é que eu vou pagar o conserto? Não, e a gente nunca pensa que vai ser um negócio simples, né? A gente sempre pensa que vai ser o mais dispendioso possível. Não sei, pode ser que seja, mas a incredulidade, ela bate no nosso coração. Então, vamos ser mais sensíveis aos nossos irmãos Felipe, André, Pedro e tantos outros, porque nós também manifestamos incredulidade em muitos momentos da nossa vida. Claro, isso não justifica, isso é pecado, viu? Eu não estou dizendo, é assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, né? Gabriela, não é nesse sentido da resignação, eu sou incrédulo e está bom, é isso mesmo, me aceite assim como eu sou, com toda essa incredulidade. Não é nesse sentido que eu estou falando, eu estou falando que a incredulidade é sim um pecado, e que aquela situação de crise que os discípulos vivenciaram, de ter que manifestar a fé, de que Jesus pudesse de fato trazer à existência elementos que não existiam, esse teste a gente passa por ele e nós somos muitas vezes reprovados. A verdade é essa, e isso é pecado. Então a gente não vai negar o que acontece, a gente vai entender, mas precisamos saber que essa nossa fé pequena, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver. Em um Deus soberano, um Deus que tem controle sobre todas as coisas, eu posso não entender o seu caminho misterioso e inescrutável, que eu não consigo compreender e saber porque Ele faz as coisas de determinada maneira, mas eu preciso manifestar essa fé. Porque Deus fez isso? Porque Deus não fez isso? Em todos esses momentos, a minha fé ela é testada e eu preciso então desenvolver a fé. Jesus, então, ele faz uma sugestão para Filipe. Por quê? O que ele pergunta, né, lá no versículo 5, então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão, que se aproximava, disse a Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? É a sugestão que Jesus faz para Filipe, aonde nós vamos comprar pão, né? Como se tivesse dinheiro para comprar pão. Agora, por que Jesus ele procura Filipe? Por uma razão muito simples, Filipe era de Betsaida, e Jesus, eles estavam em Betsaida, eles tinham atravessado o mar da Galileia e chegado a Betsaida. Então ele pergunta para quem conhecia a região local, como se ele perguntasse, Filipe, onde é que fica aqui a padaria mais próxima? Onde é que fica aqui o mercado mais próximo para a gente comprar pão para todas essas pessoas? Mas nós não sabemos porque o diálogo nos demais evangelhos é um pouco diferente, né? Nos demais evangelhos, a gente vê que chega ao final da tarde e Jesus então se preocupa com aquelas pessoas que não têm comida, de que elas não voltassem para suas casas e desfalecessem no caminho. A gente não sabe exatamente se, e ao que parece, né, esse contato com Filipe foi antes e a preocupação de Jesus veio depois nos demais evangelhos. É difícil a gente entender realmente no todo em que momento esse diálogo aconteceu. Mas Filipe era de Betsaida e se alguém conhecia bem a região, era ele. O que João deixa claro é que a intenção de Jesus era testar, para saber qual seria a reação ou qual seria a atitude de Filipe. Mas nós não sabemos exatamente que tipo de teste é esse. O que Filipe está sendo testado? É a compaixão? Porque o que nós vemos nos evangelhos é que Jesus tinha compaixão por essas pessoas. Nós não sabemos o que representava esse teste. Com certeza Filipe foi reprovado, viu? O meu chute é esse, independente de qual tenha sido o teste, ele não se saiu bem. Até que André, ele apresenta um jovem que tem 5 pães e 2 peixes. E é interessante a maneira como isso acontece. André, inclusive é dito no texto que era irmão de Simão Pedro, nosso conhecidíssimo Pedro, ele traz um jovem, e esse jovem, o texto diz um menino, uma criança. A palavra original no texto grego não significa que fosse uma criança. Podia ser inclusive um jovem em idade muito nova. Então não era uma criancinha, né? Tem uma música daquele 4x1, né? Que o nome da música é 5 pães e 2 peixinhos.
E essa música é eu vou dizer uma lenda, né? Porque essa música é baseada em algo que não aconteceu, mas é vendido como se fosse algo bíblico. O menininho dizendo, a mãe pergunta, para onde é que você vai? E ele diz, eu vou ali ajudar o mestre a alimentar uma multidão. Onde é que tem isso no texto bíblico? Não tem. Mas eles criam uma música que tem como base algo que não aconteceu, e a gente acha que é uma música bíblica, e a gente canta como se fosse bíblica. É interessante, inclusive, você pensar o que o menino está fazendo com 5 pães e 2 peixes ali no meio daquela multidão. E existe uma explicação que eu creio que seja bem pertinente, bem interessante, bem lógica. Quando nós temos uma grande aglomeração de pessoas, o que sempre aparece? Gente para vender alguma coisa. Não é? E o que Jesus mandou os discípulos fazerem? Comprem vocês mesmos pães para alimentar a multidão. Então o que provavelmente aconteceu é que aquele jovem, aquele rapaz, ele estava ali vendendo pão e peixe. E eles foram tentar comprar como Jesus tinha mandado, mas a única coisa que eles conseguiram foram 5 pães e 2 peixes. Inclusive, esse pão, a minha versão, a Nova Almeida atualizada, é interessante que ela deixa isso claro, era um pão de cevada. Esse pão de cevada era diferente daquele pão de trigo. O pão de trigo era um pão mais caro, o pão de cevada era o pão que normalmente os pobres comem, que era um pão mais barato. E não era o pão como nós entendemos hoje, né? Aquele pão fofinho, né? Era como se fosse uma bolacha redonda, achatada, né? Mais ou menos desse tamanho, e branca. Então, era esse pão que ele estava vendendo. E, novamente, eles manifestam uma grande incredulidade. Como nós vamos alimentar uma grande multidão com apenas 5 pães e 2 peixes? Ninguém imagina que Jesus ele poderia realizar aquele milagre. Jesus ele pede que a multidão se assente em grupo de 150, eles se assentam divididos nesse grupo para ficar, claro, melhor a distribuição, e após uma oração de agradecimento, o pão e o peixe é repartido entre absolutamente todas as pessoas. Todos comem, todos podem comer, e o texto diz o quanto quiserem. Eles comeram até se fartar. Aqueles 5 pães e 2 peixes, eles se tornaram pães e peixes suficientes para alimentar 20.000 pessoas. Após isso, Jesus ele então manda que se recolham todos os pedaços que sobraram. Pedaço aí não é resto, viu, gente? Quando você partia aquele pão, aquela bolacha, que era o pão daquela época, né? Você não comia todo, então você ia repartindo, como era o caso da ceia, da última ceia, que se comia pão sem fermento, eles repartiam na mão e cada um comia um pedaço. Era dessa maneira. E eles recolhem 12 cestos cheios de pães. Peixe não sobrou, né? A mistura não sobrou, mas pão sobrou um bocado. O que me chama a atenção é que eu acredito que foi intencional, né? Eu acredito que foi intencional. Por que 12 cestos cheios? Porque eram 12 discípulos. Cada um ia ser responsável por carregar um, como se Jesus dissesse, está vendo aí? Vocês não acreditavam, agora cada um tem um cesto cheio, que foi produzido a partir de 5 pães e 2 peixes. Então, foi uma lição para os discípulos. E nós temos versículos 14 a 15, a reação da multidão àquele milagre. A primeira coisa é que a multidão ela consegue identificar algo diferente em Jesus, e elas chegam a 2 conclusões. Primeiro, que Jesus era o profeta que deveria vir ao mundo, o que provavelmente significa que Jesus, na ótica daquela multidão, era aquele profeta prometido por Moisés, o profeta que viria e que deveria ser ouvido por eles. Então, primeiro, eles identificam Jesus como o profeta, que de fato Jesus era, mas ele não era só um profeta. Mas perceba que a multidão não identifica Jesus como o profeta, o Filho de Deus, a encarnação do próprio Filho de Deus. Eles não identificam Jesus dessa maneira. Ele é simplesmente o profeta que foi prometido pelas páginas do Antigo Testamento.
E isso os leva à seguinte conclusão, a segunda conclusão, que já que ele era aquele profeta prometido no Antigo Testamento, obviamente Jesus, ele deveria ser coroado como rei de Israel, porque um homem com tanto poder e com capacidade de produzir pão de maneira gratuita, ninguém melhor para ser rei de Israel do que ele. E eles estão tão imbuídos desse sentimento de colocar Jesus como rei que desejam fazer isso à força. Quer dizer, como é que você consegue forçar alguém a ser rei sobre uma nação? Mas eles estão dispostos, nesse momento, a se dirigir a Jerusalém, a pegarem armas, a criar uma milícia armada para tentar derrotar o poder de Roma. É isso que eles querem, coroar Jesus como rei no lugar de César. Só que Jesus, por outro lado, ele entende que não é esse o momento das coisas acontecerem. Não é agora que ele vai reinar sobre esse Israel. E Jesus, sabendo disso, que a intenção daquele povo é torná-lo rei, ele decide se retirar para uma região ainda mais deserta, resistindo novamente à tentação de se ver levado a exaltar-se, fugindo do plano do Pai. O Pai queria que Jesus reinasse sobre Israel, queria, mas não naquele momento e não daquela maneira. Jesus, ele deveria ser alçado, essa figura de autoridade sobre a nação de Israel, deveria, mas não naquele momento e não daquela maneira. Então Jesus, ele não se vê seduzido pela multidão, pela impulsividade daquela multidão cega e interesseira. Ele não se deixa seduzir, e ele então se retira para um lugar distante. Essa é a descrição pormenorizada desse incrível milagre que, queridos, vai contra todas as leis físicas conhecidas pelo homem. Criar matéria a partir do nada. Onde não havia matéria, a matéria simplesmente passa a existir. É o poder criador de Deus. Aquilo que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 1. Porque ele criou absolutamente todas as coisas. E eu quero concluir esse texto fazendo 3 aplicações sobre o que nós aprendemos nessa manhã. A primeira é que este texto nos mostra a grandiosidade do poder de Jesus. Como é grande esse a quem nós servimos. Ele trouxe à existência aquilo que não existia. O que fisicamente é impossível, dada a lei da conservação da matéria, não é isso? A lei da termodinâmica. Dada todas as leis físicas conhecidas pela humanidade, é impossível que você traga à existência algo material que antes não havia. A matéria, segundo a concepção da ciência, ela se transforma, mas ela se mantém ao longo do tempo. Inclusive, alguns cientistas naturalistas radicais vão dizer que a matéria sempre existiu. Então, nós devemos olhar para Jesus como aquele que grandiosamente tem todo o poder e toda a autoridade, até mesmo sobre aquilo que não existe. Sobre todas as leis da natureza, sobre as leis físicas, ele tem autoridade sobre absolutamente todas as coisas. Mas isso deve me levar, pessoalmente, a uma conclusão importante para a minha vida pessoal. Se Cristo, de fato, ele tem um poder grandioso, ele age de maneira grandiosa e nada está além do seu poder e autoridade, isso deve me levar a descansar na providência graciosa de Deus. Então, se de fato o Cristo a quem eu sirvo é esse Cristo de João capítulo 6, que foi capaz de alimentar uma multidão multiplicando pães e peixes, isso deve levar o meu coração na compreensão dessa verdade, porque você pode estar ouvindo o que eu estou falando e o seu coração está resistindo a essa verdade. Eu posso estar aqui pregando, expondo de maneira clara a maneira como aconteceu o milagre, estar falando isso para você
e no seu coração você ainda resistir à ideia de que você precisa aprender a descansar na providência graciosa de Deus, principalmente nos seus momentos mais difíceis. É um desafio muito grande. As coisas estão indo de mal a pior, mas o meu coração não se abala, porque ele sabe que serve a um Deus capaz de trazer existência às coisas que não existem. Esse é o Deus a quem eu sirvo. Então, essa verdade, ela precisa ocupar a minha mente, entender intelectualmente que Jesus, naquele momento, ele trouxe à existência coisas que não existiam, e com isso alimentou uma multidão. Eu tenho certeza que aquela multidão, ela nunca comeu um pão tão gostoso e nunca provou um peixe tão delicioso. Na vida deles, assim como no casamento em Caná, nunca tomaram um vinho tão gostoso. É o descansar na providência graciosa de Deus, de um Deus que está no controle e ele sabe exatamente o que está fazendo. Então, a primeira lição que nós precisamos aprender e aplicar na nossa vida pessoal é aprender a descansar num Deus que provê todas as coisas que eu preciso. Primeira coisa. Então, se você hoje está vivenciando a sua crise pessoal, seu momento difícil, nós precisamos nos voltar para Jesus. Assim como Filipe, como André e como todos os outros discípulos foram incrédulos naquele momento, a gente também reconhecer a nossa própria incredulidade, de dizer, olha, de fato eu sei, eu entendo intelectualmente o que Jesus pode fazer, mas o meu coração, ele não consegue encontrar segurança naquilo que o meu cérebro, ele consegue compreender. E a gente precisa se humilhar na presença do Senhor, se quebrantar, chorar na presença dele, dizendo, Deus, eu sei tudo isso, mas eu não consigo. Eu não consigo encontrar a provisão do Senhor na minha família, eu não consigo encontrar a provisão do Senhor no meu casamento, eu não consigo encontrar a provisão do Senhor no meu trabalho, eu não consigo encontrar a provisão do Senhor no meu cuidado diário. A minha vida é perturbação, a minha vida é falta de sossego, o meu coração é inquieto, eu sou deprimido, eu sou abatido, a minha alma está destruída, estou quebrado. A gente não consegue entender, compreender e se voltar para um Deus provedor, por conta da nossa incredulidade. Mas nós precisamos saber que Ele continua sendo compassivo e misericordioso, mesmo o nosso coração, como daqueles apóstolos, tomado pela mais profunda incredulidade. Senhor, se nós tivéssemos 200, chama Judas aí, Judas, conta aí as moedinhas, não era Judas, né, que tinha sacolinha, era o tesoureiro do grupo, conta aí, Judas, os trocados que tem aí. Ó, Senhor, tem 3 denários, vige. A gente não consegue comprar nem com 200 denários pão para toda essa multidão. A manifestação da mais pura e sincera incredulidade. E Deus ainda assim não apenas proveu a multidão, quanto fez que cada discípulo segurasse a prova cabal do milagre que acabara de acontecer. Cada um com 12 cestos completamente cheios daquilo que tinha sobrado. Então isso, queridos, deve nos ensinar uma lição de que nós precisamos, com todas as lutas que nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia, que passamos, que estamos passando, que vamos passar, que nós precisamos acreditar num Deus, que da maneira dele, que ele acha perfeita, que ele acha sábia, segundo o momento dele, segundo a vontade dele, ele irá prover aquilo que nós precisamos. Segundo, é muito conveniente crer em Cristo para sanar alguns dos nossos problemas. Esse é o lado negativo daquilo que eu estou falando. É muito conveniente usar Cristo para tratar de alguns aspectos da nossa existência, como se ele tivesse autoridade apenas para agir em determinadas circunstâncias. Então, na igreja tem Jesus, mas no meu trabalho não. No meu trabalho, Jesus não entra.
É como se a nossa fé fosse genuína só em alguns momentos, como ela fosse aplicada só em situações muito específicas. Como aquela multidão que acreditava em Cristo só com base nas suas necessidades materiais imediatas. Quem não quer ganhar pão de graça? Quem não quer ganhar um pacote de café premium de graça? Quem não quer ganhar uma bandeja de 30 ovos de graça? Não é? Não é bom demais? Você não se esforçar para ter aquilo. Alguns querem entregar apenas as suas responsabilidades. A gente não quer viver para Jesus. A gente quer só que Ele assuma as nossas responsabilidades. Então, queridos, é muito conveniente a gente às vezes manifestar a fé em tempo só de crise. A gente só acredita, a gente se volta para Jesus só quando as coisas estão ruins. Quando está tudo bem, é o Satanás, é o cão na vida da gente, né? A gente vê Big Brother, a gente vê os piores filmes, né? A gente usa o tempo de uma maneira completamente irresponsável, assiste pornografia, arrocha a namorada, né, de toda maneira, fica olhando para as mulheres na rua, fazendo gracejo. A nossa vida vira um lado, um charco de imundício. Quando está tudo bem. Quando a coisa começa a ir mal, a gente separa tempo para orar, começa a ler a Bíblia, não é assim? A gente busca santificação, até de Jesus a gente fala no trabalho, até de Jesus a gente fala na escola, porque a gente está tentando naquele momento fazer as pazes com Deus, para que Ele resolva os nossos problemas pessoais, materiais e seculares. Então é aquela fé que a gente usa quando nos é conveniente. É o Jesus do momento, é o Jesus da conveniência. Essa não é uma fé genuína. Essa é a fé da multidão. Vamos agora colocá-lo como rei. Vai ser um ótimo administrador público. Dá pão, dá cesta básica para todo mundo de graça. Então, vamos tomar cuidado e vamos olhar também um pouco para a gente, se a gente não está sendo conveniente nesse Jesus que a gente diz amar. Só conveniência. Estou mal, vem cá, Jesus, chega aqui, Jesus. Estou bem, a gente nem lembra dele. Nem ora, não lê a Bíblia. Quando a gente está bem demais com a vida, é igual aqueles vídeos que tem no Instagram daqueles caras dando grau, né? O pessoal faz piada. Quando dá certo, bota funk. Quando dá errado, bota uma música gospel. Não é assim que a nossa vida é assim. Está tudo bem, a gente vai escutar quem? Vai escutar Engenheiros do Havaí, vai escutar AC/DC. Jesus está longe até dos nossos louvores em casa. Quando a gente está mal, é ali Barros, é diante do trono, não é? A gente começa a ouvir pregação, até a irmã Nadira a gente ouve, sai ouvindo tudo, tentando se encher, né? Para ver se de alguma maneira Deus dá aquela parecida. Ele estava esquecido, né? Ver se Deus dá aquela parecida. E terceiro e último, quem nos manda distribuir o pão é capaz de operar milagres. Naquela tarde, 2 tipos de pães foram distribuídos: o pão de cevada e o pão do Evangelho. E Cristo, queridos, nos manda distribuir, multiplicar o pão do Evangelho. Eu não tenho o poder de multiplicar papel, óculos, celular. Eu não tenho o poder de multiplicar absolutamente nada. Eu não tenho esse poder. A comida que ontem estava na minha geladeira, hoje continua a mesma quantidade. Cheguei em casa, comi um pão, tinha 2, comi um, ficou 1. Chegar lá em casa, vai estar 1 pão. Eu não tenho poder e habilidade para tornar aquele 1 pão virar 2, mas uma coisa eu posso multiplicar o pão da vida. Esse eu posso multiplicar indefinidamente. Eu posso não ter pão suficiente para alimentar os famintos físicos,
mas eu tenho pão suficiente para alimentar os famintos espirituais. Para que esse pão alcance os famintos, e eu acho que nós vamos, nesse aspecto, conectar o milagre de Jesus, nesse texto, com aquilo que nós realizamos hoje. Para que o nosso pão alcance os famintos espirituais, o pão do Evangelho, Jesus ele pode sim realizar milagres. E a gente às vezes acredita que aquela pessoa é impossível de conhecer a Cristo, aquela pessoa está perdida, ela jamais vai ser convertida ao Evangelho. E na distribuição desse pão do Evangelho, o milagre pode acontecer. Qual é o grande problema, irmãos? É que nós não estamos fazendo o milagre da multiplicação do pão da vida. Nós não estamos compartilhando do nosso pão, desse pão da vida que existe em suas mãos através da sua palavra. Você pode dar para um, falar para dois, falar para três, falar para 1000, para 1 milhão, e ele jamais acaba, ele sempre se multiplica. Então esse texto para a gente é um convite a compartilhar do Evangelho, que é o pão da vida. Jesus daqui a pouco, nesse mesmo capítulo, o que ele vai falar? Eu sou o pão da vida. Então nós devemos levar esse alimento para as pessoas, através da pregação do Evangelho, para pessoas famintas. Uma vez eu vi uma definição, não lembro quem disse isso, mas é uma definição muito apropriada sobre o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é um mendigo ensinando a outro mendigo, onde ambos conseguem encontrar pão. Isso é o Evangelho. E quando nós, amados, estamos dispostos a multiplicar o pão do Evangelho, o pão da vida que é em nós, milagres acontecem. Milagres acontecem. Coisas grandiosas, sobrenaturais começam a acontecer. Realidades começam a ser transformadas. Deus, ele começa a operar de maneira sobrenatural. Porque muito mais do que meu interesse em multiplicar o pão da vida, é interesse de Deus, e ele fará acontecer aquilo que ele quiser, mesmo que seja o impossível. Mesmo que seja impossível, o milagre acontece, porque nós queremos distribuir o pão da vida. Por que nós não vemos milagres acontecendo? Porque nós não estamos distribuindo o pão da vida que é em nós. Ele está em nós, está só no nosso coração, só nas palavras para nós mesmos, só na nossa língua, na nossa boca e no nosso ouvido. Se nós nos dispusermos a compartilhar do pão da vida, nós vamos ver o milagre da multiplicação. Então esse texto nos ensina qual é a prioridade, como nós temos estudado na nossa escola bíblica dominical. Qual é a nossa prioridade? Não é fazer cesto. A nossa prioridade não é multiplicar moedas. Jesus, ao invés de ter multiplicado o pão, ele, peraí, traga aí as moedas, a gente vai multiplicar a moeda e vocês vão comprar pão. O objetivo é multiplicar pão, porque é o pão que alimenta. E o que as pessoas precisam? Desse pão da vida que alimenta. Então, que nessa reflexão você se sinta estimulado a compartilhar com os outros do pão da vida. Porque compartilhando você vê milagre. Você vê milagre acontecer. Aí você compartilha o Evangelho com aquela pessoa. E aquela pessoa ouviu a palavra que você recebeu, a palavra que você deu. Aquela pessoa encontra Cristo e ela vai fazer o quê? Vai compartilhar com outra pessoa, que vai compartilhar com outra pessoa, e assim o pão da vida vai se multiplicando. Multiplique o pão da vida que é em você. Deus nos chamou para compartilhar do pão da vida, para que todo aquele que tenha fome encontre nele a saciedade da sua fome espiritual.
Que Deus nos use, irmãos. Assim como usou Jesus naquela fim de tarde, à noite, vendo o sol baixar, chegando no final do dia, o entardecer. Já ao finalzinho do dia, todo mundo impaciente com fome, Jesus ele realiza um surpreendente, inexplicável milagre. E assim, quando a gente compartilha do Evangelho, os milagres acontecem. Fecha seus olhos e vamos orar ao Senhor.